Guarda dos Ferreiros recebe uma das maiores obras da sua história. Já podemos ver o complexo esportivo, com pista de skate, campo de futebol, quiosque, quadra infantil, quadra poliesportiva e, em breve, um lugar de encontro para você e para sua família. Nessa área, há 2 quiosques. E se você deseja ter o seu negócio próprio nesse espaço que é privilegiado, se prepare. Em breve nós teremos o concurso gastronômico e a escolha dos melhores pratos que serão ofertados aqui.